a importância de você buscar tudo que você quer em Deus. Isso é inteligente. Buscar tudo o que você quer e tudo o que você precisa em Deus. Em Deus. Porque Deus, Ele é provedor de absolutamente tudo. Deus é provedor de absolutamente tudo. O texto sagrado de Provérbios 8, versículo 17, diz assim, olha só, Deus falando através de Salomão: eu amo aos que me amam, eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão, e os que cedo me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, ó, riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e justiça. Então nós observamos, Suzana, que absolutamente tudo o que uma pessoa necessita vem de Deus. Tudo que uma pessoa necessita vem de Deus, tudo. Se a pessoa necessita bens que não são duráveis, então a pessoa necessita de um trabalho, a pessoa necessita de um emprego, a pessoa necessita ter uma empresa, a pessoa necessita de um carro. São bens que não duram para sempre, né? São bens que não duram para sempre, mas são coisas que a pessoa necessita: um emprego, uma empresa, um trabalho, um carro, uma casa para morar, quer dizer, prosperidade, dinheiro. Esse tipo de bens, de riqueza, vem de Deus, mas muito mais do que isso, diz assim o versículo 18, vou ler novamente: riquezas e honra. Então, riquezas pode incluir todo tipo de riqueza. Aqui você pode incluir a riqueza da saúde, a riqueza de um casamento feliz, a riqueza da paz, a riqueza da salvação, riquezas da vida econômica. Então, a pessoa ter riqueza economicamente falando, a pessoa ter muito dinheiro, riquezas. Fora as riquezas, a honra. A honra é algo que se conquista. A pessoa ser honrada é algo que ela se conquista. Riquezas e honra estão comigo. Assim como, olha bem, assim como os bens duráveis e a justiça. Bens duráveis. Então, bens duráveis é a salvação da alma, é o fato da pessoa ter o Espírito Santo, é o fato da pessoa ter consciência de ter Deus, para que o casamento seja um casamento edificado, para que o casamento, o relacionamento, seja um relacionamento o casamento que seja para sempre, porque nós vemos nos casamentos que existem as juras de amor, né? Então, tem pessoas que perguntam: você jura estar com ela na alegria e na tristeza, estar com ela na alegria e na dor, estar com ela, enfim, todos os dias da sua vida? E a pessoa tem cerimônias de casamento que a pessoa fala que jura, tanto a mulher como o homem, mas tudo isso são coisas que não são reais, não é real. Na sua maioria, o casamento de uma pessoa, na sua maioria, dura muito pouco. Nós temos visto isso em todos os lugares. O casamento dura muito pouco. Tem casamento que dura 6 meses, até menos. Tem casamentos que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Olha lá quando chega aos 7 anos e logo se destrói. Por quê? Porque dentro do relacionamento a pessoa não encontrou os bens duráveis. Os bens duráveis.
E por que que a pessoa não encontrou os bens duráveis? Porque a pessoa, ela anula o que Deus fala no versículo 18 no final, ela anula a justiça. Então a pessoa, ela quer ser feliz para sempre, ela quer ter um relacionamento para sempre, mas ela não pratica, porque Deus, riquezas e honras estão comigo, assim como bens duráveis e a justiça. Então Deus, ele é justo, e para que ele consiga fazer com que o relacionamento seja um relacionamento que dure para sempre, a pessoa tem que ter consciência de viver dentro da justiça, não justiça humana, também da justiça humana, mas dentro da justiça de Deus, né? Deus, ele deixa muito claro nesses 2 versículos a forma como ele deseja se relacionar com a pessoa e a forma como ele abençoa a pessoa que se relaciona com ele, porque ele fala: eu amo os que me amam, é uma condição, eu amo os que me amam, né? E os que cedo me buscam, me acham, são outras 2 condições, cedo me buscam, me acham, riquezas e honras estão comigo, quer dizer, o que eu quero, o que eu desejo para a minha vida, para o meu relacionamento, está com Deus, mas para que eu receba isso, eu tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que amá-lo, e amar significa respeitar a pessoa que eu amo. Então, se eu estou dizendo que eu amo, mas eu amo Deus, mas eu respeito as leis de Deus, eu respeito as ordens de Deus, eu obedeço às condições de Deus, então eu conquisto riquezas e a honra de um relacionamento duradouro, porque um relacionamento duradouro é uma honra. É uma honra você ter uma família estruturada, é uma honra para quem olha e vê, poxa, que família estruturada, que família de Deus, né? As pessoas normalmente admiram os pastores, falam, ai, que casal admirável. É uma honra isso, mas não é uma honra que vem de nós, vem pela forma como nós nos relacionamos com Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então tem pessoas que pensam assim, Deus deu o Filho dele para salvar toda a humanidade, e não é uma realidade, não é uma realidade. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aí vem a condição, para que todo aquele que nele crê, não acredita, é crê, acredita ou acreditar em Jesus, em Deus, é acreditar que Ele existe, acreditar que Ele tem poder. A pessoa acredita que Ele é grande, que Ele tem poder, mas não obedece Ele, não obedece. Isso é acreditar em Jesus. Crer em Jesus é reconhecê-lo como Senhor, então a pessoa passa a obedecer, passa a amar. Então Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quer dizer, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou ao mundo e deu seu Filho Jesus. Agora, para que a pessoa tenha vida eterna, ela tem que crer em Jesus, que significa reconhecê-lo como Senhor, ela se coloca como serva e obedece. Aqui também está mostrando a seguinte: eu amo, pode colocar por gentileza, aos que me amam. Quer dizer, Deus, Ele ama, todo ser humano ama, mas o amor no sentido de honrar, o amor no sentido de salvar, então não é para todo mundo. Eu amo aos que me amam. Então, se eu quero que Deus me ame, eu tenho que amar a Ele. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão.
o que nós atendemos muitos casais, o que a gente observa? Nós observamos que o lado que mais demonstra amar, o lado que mais ama e que mais demonstra amar é o lado que mais sofre. Eu falei da esposa, mas às vezes é o contrário. Às vezes o marido é louco pela esposa, ele ama loucamente a mulher dele. Então ela se dá o luxo de estufar o peito, se dá o luxo de se achar melhor do que ele. Ela se dá o direito de humilhá-lo, de esnobar, ela esnoba ele. Por quê? Porque ele sempre deixa bem claro que ele é louco por ela, incondicionalmente, ele é louco por ela. Então ela se dá o direito de esnobar, gritar, humilhar e às vezes até de trair, porque a pessoa que é muito amada e ela não tem Deus, ela é muito amada e ela não tem Deus, o mal trabalha na cabeça dela o seguinte: você pode trair a tua esposa, ela é tão louca por você que ela vai te perdoar. Você pode trair o teu marido é tão louco por você que ele vai te perdoar. Então o mal sugere a infidelidade, o mal sugere o adultério, o mal sugere o que está escrito aqui embaixo no final do versículo 18, que a pessoa viva na injustiça, que ela cometa injustiça, de tanto que o outro mostra amar. E quando esse relacionamento acontece isso, marido, mulher, o marido não ama a mulher, maltrata, a mulher não ama o marido, maltrata, a pessoa está vivendo na injustiça. E como pode ela estar vivendo na injustiça e querer que Deus seja justo com ela? Se ela está vivendo na injustiça, ela está sendo injusta com o marido, ou o marido está sendo injusto com a esposa. Como pode ele querer a justiça de Deus, os bens duráveis, que é ser um homem honrado pela sua família, um homem respeitado pelos filhos, um homem respeitado na sociedade porque tem uma família estruturada? Como pode ele querer tudo isso que vem de Deus, se ele vive de forma injusta? A injustiça é a mentira. Então a pessoa mente para o marido, a mulher mente para o marido mente para a esposa. A injustiça é a mentira. A injustiça é o homem é desleal, a mulher é desleal. Quer dizer, é injustiça que um é leal e o outro é desleal. Então um é fiel e o outro é infiel. Um respeita e o outro não respeita. Tudo isso é injustiça. Então um é agressivo, grita, berra, agressão verbal, agressão moral ou física, e o outro não. Então, dentro da injustiça não se tem o que Deus promete acima, porque Ele promete claramente riquezas, engloba tudo que nós já falamos. A riqueza envolve tudo, a riqueza financeira, a riqueza da paz, da alegria, da saúde, a riqueza principal, que é o batismo com o Espírito Santo, a salvação. Então, riquezas e honra, quer dizer, a pessoa que tem a riqueza da salvação, ela também é honrada por Deus, ela é honrada. Estão comigo, quer dizer, riquezas e honra estão em Deus, estão com Deus, assim como bens duráveis, é aquilo que dura para sempre, e justiça. Só que para a pessoa ter tudo isso, ela tem que pegar essa última palavra, ela tem que viver na justiça, ela tem que ser uma pessoa justa, não aos olhos dela, mas aos olhos de Deus, porque tem homem que trabalha, tem homem que sustenta a esposa, e ele se acha na justiça, uma vez que a esposa às vezes, dá um exemplo, a esposa doente, a esposa não pode ter a intimidade com ele, o ato sexual com ele, então ele acha que é justo que ele, casado, sustenta a esposa, ele é o provedor economicamente falando, então ele acha que é justo que ele tenha amantes, então ele acha que é justo isso. A esposa, às vezes, ela não tem carinho do marido, não tem atenção, não tem amor, então no trabalho tem um homem que dá carinho, no trabalho tem um homem que dá atenção, no trabalho tem um homem que é galanteador, que é romântico, e então ela se acha no direito, ela acha que é justo que ela traia o marido, já que o marido não dá carinho, já que o marido não dá atenção. Então a pessoa tem que saber o que é justiça aos olhos dela, que na sua maioria é injustiça,
e a justiça aos olhos de Deus, porque a justiça aos olhos de Deus é que o homem seja fiel à mulher dele, custe o que custar. E a justiça aos olhos de Deus é que a esposa seja fiel ao marido dela. Não importa se tem briga, se tem discussão, tem que se resolver o problema, mas não fugir dele, causando e buscando outros problemas piores. Porque nós acompanhamos pessoas, o marido foi lá, traiu a mulher, engravidou outra mulher. Pronto, agora ele não quer ficar com a esposa e fica com a amante. Então os filhos que ele tinha com a esposa fica magoada, os filhos ficam revoltados. E aí ele vai, se envolve com outra mulher que engravida, que provavelmente vai acontecer a mesma coisa, ela vai acabar largando ele por um outro homem, ou ele vai acabar traindo essa também, arrumando outra, e aí vai, tantos filhos sem pai. Aí tudo que a pessoa vive, ela fala que é um inferno, eu estou vivendo um inferno, e ela culpa Deus. Porque Deus não olha para mim, Deus não me abençoa, Deus não tem misericórdia de mim. Mas ela não olha para dentro dela, para os atos dela, que são atos injustos. Como que um Deus aos justo... olhos de Deus. Como que um Deus justo vai coadunar com a injustiça? Ele não vai fazer, ele não vai cooperar com a injustiça. Ele quer, ele ama, ele quer abençoar essa pessoa. Mas para que ele abençoe a pessoa, existem condições também. A pessoa também tem que ser humilde, se voltar para Deus, para se consertar. O problema é que hoje as pessoas que estão nos acompanhando pela programação, o que acontece? Hoje as pessoas leem versículos da Bíblia soltos e elas acham lindo. Elas acham, até divulgam nas redes sociais, olha, Deus é contigo, o Senhor mandou dizer que é contigo. Então a pessoa fica, ela se prendendo a uma coisa, só coisa boa que está escrita ali, tipo, olha, Deus te ama, Jesus te ama, né? A frase da pessoa. Mas ela não lê a parte que diz assim, olha, Ele é justo. E para que a justiça dele aconteça na sua vida, você precisa buscar viver essa justiça. Aquela questão que a pessoa ouve, que é um engano, ela só ouve o que a minha esposa está falando, ela só ouve, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então a pessoa fica baseada só nisso, e em promessas de coisas grandes que vão acontecer, de que Deus tem uma promessa, de que Deus tem isso, que Deus vai fazer aquilo, mas a pessoa não vê lá, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, marido tem que ser esposo de uma só mulher, a mulher esposo de um só homem, seja a tua palavra sim, sim, não, não, olha só, seja a tua palavra sim, sim, não, não, o que passa disso é do diabo, quer dizer, seja a tua palavra sim, sim, não, não, o que passa disso é do diabo. Então a pessoa só olha esse lado, que Deus é Pai, que Deus é bom, mas ela não entende que ela tem que fazer a parte dela com Deus, porque tudo vem de Deus.